acordamos neste paraíso, no meio da natureza. São 6 da manhã e está na hora de compensar os quilómetros a menos que fizemos ontem. Esta parte do caminho é maravilhosa. Estou? Acho que deixei de ver setas. Hã? Deixei de ver setas. Ui, como assim? Tu passaste por uma zona assim um Qual foi bocadinho a mais... diferença? É que tu não subiste e desceste e eu desci aquela porra toda ali e agora subi esta estrada toda ali. Foi, mas porquê? Porque estava uma seta para baixo e outra Estava para uma cima. seta para baixo. Olha, eu até gravei aqui agora ali como havia setas, como eu não me enganei. Ah, pois já há setas para as pessoas que vão a lapelas de propósito. Agora eu segui as setas e não me enganei, olha. Bem direitinho. Em defesa do caminho, eu segui as setas e vim dar ao sítio certo, mas em defesa da Marta, de facto há alguns desvios que dá para ser feitos e depois, nesses desvios, continuam a existir setas que nos guiam outra vez para o caminho certo. Portanto, o ideal é fazerem download do GPX deste trilho e segui-lo através de uma aplicação qualquer, que é o que eu faço, e até agora, perfeito, não me enganei. Já estamos outra vez em terras de Nuestros Hermanos e o nosso objetivo final de hoje é Cortegada, a 28 km de Castro Laboreiro e a 15 de nós, mais ou menos. Mais quilómetro, menos quilómetro. Exato. Mais passada, menos passada. Mais descida, menos descida. Quase sempre a descida. Retiro o que disse quando disse que o caminho estava bem marcado, porque agora temos aqui interseções, já tivemos mais 2 ou 3, sem indicação absolutamente nenhuma. Tenho que ir à aplicação para ver para onde é que é. Então, como é que está a ser hoje? O caminho é difícil. O problema é o pé. Hoje está um dia muito quente e eu acho que o caminho era difícil porque descemos aqueles corta-fogos sempre muito expostos ao sol. Não é muito bonito porque pronto, não tem assim muito para ver e estávamos a morrer de sede, mas encontramos esta paragem de autocaravanas e vamos ficar aqui a descansar um bocado. Já não falta muito, faltam o quê? 5 km para... Faltam 5 km para o destino final, portanto está quase. Estamos a andar bem mesmo assim, a Marta está aleijada no pé, mas estamos a andar bem. Em muitos sítios o caminho nem sequer está marcado, afinal tenho que dar aqui o braço a torcer, porque a partir do momento em que entramos em Espanha nem me lembro de ver as marcações e acho que, pelo menos pelo meu GPS, pela aplicação do telemóvel, estamos a seguir o caminho certo. Portanto, é essencial trazerem uma aplicação com GPS. E diria que é essencial virem preparados para num dia ou outro comerem comida que trouxeram, porque nós já não passamos por lugar nenhum há séculos. Ainda faltam 5 km para Cortegada. Como há poucos peregrinos, também há poucos alojamentos e albergues. Acho que até o final do caminho não vamos apanhar albergues praticamente. Já chegamos aqui a Cortegada, estão 40 graus e são 7 da tarde. Foi muito difícil esta última tirada, com este calor. Mas o único sítio que existe é aqui esta casa, Casa do Conde, e não está lá ninguém. Vamos ver se temos sorte. E se entretanto alguém responde, se alguém atende, e se nós arranjarmos um sítio para ficar. 38 a metro, então. Olha, 38, João, então bateu os 40, de certeza. Ah, passou bastante. Bom, aqui às 4 da tarde fazia mais de 40. Foi. Nem queria. Bueno, gracias, Henrique. Acho que já se aperceberam o que aconteceu, mas esta
chata, com a sua infindável lata, pediu ao senhor do nosso alojamento, ele estava a falar que tinha estado numa piscina e pediu para vir para a piscina. E nós estamos na piscina. Uhul! Já tínhamos lido sobre isto, já vos tinha falado ontem, que a partir de que entramos em Espanha o caminho está mal sinalizado. E de facto aqui ainda é pior porque as placas estão todas arrancadas e na verdade ainda não vimos nenhuma sinalização oficial do caminho da Geira e Arrieiros. É triste, mas é a realidade. E sim, isto sou eu a caminhar às 8 da manhã, depois de 1 hora de sair de Cortegada, e o destino final de hoje é 23 km daqui. A Marta acabou de passar por mim à boleia de um carro, estava um bocadinho atrás de mim, e para ter vindo à boleia até Ribadávia, que é a próxima cidade, é porque está muito mal do pé. Então, o que é que isso passa? O que é que se passa pá? Aqui farmácia, ortopedia. Parece os velhos, olha. Já estava a chorar. Porquê? Estava cheio de dores. E apanhei a boleia até aqui. E não querias desistir, não é? Eu não quero desistir. Vamos ver. É que o meu problema é que se isto piora, não é? Não quero ficar com uma lesão. Então, 38 graus. deve estar muito mais. Mas feels like 45. Facilmente. Achas que vais aguentar nos próximos dias? Ah, não sei. O máximo que acontece é eu descanso. Tu segues sozinho. E eu, como vou descansar, depois apanho-te. Mas pronto, por agora vamos ficar aqui na casa Lucita de Beran e hoje vamos ficar por aqui. São 4 da tarde. Está um calor, continua um calor insuportável, é impressionante. Ontem havia piscina, hoje há mangueira, é quase igual. Hoje estou com um bom feeling. Achas que vais conseguir caminhar? Opa, fogo, ontem pus gelo 2 vezes, tomei um Brufen à noite, pus anti-inflamatório, de manhã já pus cannabis no pé, já pus o anti-inflamatório e deixei agora com a meia e já tomei um Brufen. E tomei um relaxante muscular à noite. Estou drogada, não notas a minha energia. Por isso é que dormiste bem. Toda mocada. Vamos ver, eu só estou preocupada com o calor. Vamos lá então. Temos que ir embora. Conta lá o que é que se passa, Marta. Isto não é porque está calor, é mesmo porque... Para a minha cara. Na cara nem se nota tanto. Não. É mais tipo na câmara. Impressionante. Eu não sei se isto é normal de acontecer ou não, mas... Meu Deus, que irritante. Isto é a pior parte do caminho. Sem dúvida. Tipo, estamos a caminhar. Ontem já foi um bocado assim. Outra vez. E hoje, tipo... É que... Meu Deus, eu faço isto, acerto em 15 moscas e elas não param de aparecer.
espaguetes enormes de pão. A senhora estava a passar, vende pão por aí e parou a perguntar se queríamos pão. Olhem para o meu estado. Acho que não foi a pior subida, mas foi muito complexo mesmo, muito difícil. Ai, basicamente foram para aí 3 km, sempre a subir. Eu demorei uma horita, fim sempre a andar, A certa altura até me deu uma tontura com o calor e a subida e tudo e mais alguma coisa, mas estão bem. Ainda falta subir mais um bocado, depois descemos para Feaz, depois voltamos a subir até a Biarritz, onde é o último poiso de hoje, e há mais subida até lá, mais um pedaço. Dizem que é difícil por causa do acumulado todo, mas em termos de quilómetros já fizemos 14 km, que é metade do total do dia de hoje. Muito sol. Viemos lá do fundo, meu Deus. Como é que está o teu pé? Muitas subidas depois, chegamos finalmente a aproveitar o pãozinho que nos deram de manhã. Já teve melhor aspecto. E eram 2 pães gigantes, metade já foi um bocado. E é isto. Amanhã há mais. Dia 8! Porque é que estou a fazer um 2 no seio de caminhada porque está muito frio. Hoje estava a ser super difícil, já fizemos para aí 12 km, mas são 33. De manhã estava incrível, um nevoeirozinho fresquinho, passamos por um sítio lindíssimo com umas ervas brutais, só que já estávamos os dois a caminhar naquela obrigação de caminhar e eu vi este tanque e só pensei assim, opa, nós precisamos desfrutar um bocado porque senão isto é horrível e vai ser um sofrimento até ao final do dia. E estou a tentar falar que é para me distrair do frio que está esta água, mas está-me a saber bem, isto vai me fazer recuperar as pernas. Ai que bom! A minha casa tem 300 anos, tio. 300 e nunca anos. estuvo tão desarrumada como agora. Estávamos ali no bar, caminho da Geira, e os albergues e os hotéis está tudo cheio porque estamos em pleno agosto e há poucos hotéis e estava lá um senhor a beber uns copitos e disse, opá, se não tiverem sítio nenhum ficam em minha casa. E já, e aqui está. Trus! Tío, na casa, tío, de tu padre que está música tradicional, tío, somos... Assim? Sempre da música tradicional, que queres, tío, das tradicións, das nosas historias. Non hai moita cousa, tío, pero ok. Aquí tedes un sitiño, tío, para dormir, eso non hai problema, tío, que queres. E aqui temos o nosso quartinho. Qualidade, 2 colchões, sabanas limpas. Vamos dormir aqui como se não houvesse amanhã. Ui. Pronto, é escusado dizer que se vocês passarem por aqui quando fizerem este caminho, têm que parar neste cafezinho, no Café da Geira. Porque foi graças a este senhor, ao Pepe, que nós temos de sítio onde ficar, ele foi super simpático connosco e agora estamos a comer esta comidona. Compa! Muito bom. O que é que foi? Estás para aí a reclamar? Vamos com o pé. Estás aqui para aí há 1 hora quase. Espera aí. Não, também vamos esperar. Só não estou a 1 hora porque parei antes a esperar por ti. Já estamos em Pontevedra, 25 km depois de Codicede, onde ficamos ontem à noite. Supostamente a etapa de hoje seria até aqui, a 9ª etapa seria só até aqui, mas nós vamos querer continuar mais um bocadinho, vamos querer estar o mais perto possível de Santiago, para amanhã ser acordar, caminhar um bocadinho e chegar lá ao nosso destino final.
mal podemos esperar por chegar. Foi o difícil até aqui, mas estamos com força para fazer mais um bocadinho. Esta ponte é linda, ponte medieval de Ponte TVR. Fizemos mais 8 km depois de Ponte Vé, estamos a 8 km de Santiago. Amanhã temos um bocadinho e chegamos. Vamos ficar por aqui hoje, noodles e umas bolachas e está quase. Pequeno almoço dos campeões. Vamos quase a chegar. Dias de caminhada depois, 250 km, acho que já sabem onde é que chegamos, à famosa Catedral de Santiago. Isto é gigante, é incrível chegar aqui, é incrível ver os outros peregrinos a chegar, é uma sensação super fixe, muito difícil, mesmo hoje foram poucas horas, mas muito duro, chegamos. Qualquer caminho que vocês façam, saibam que mesmo com bolhas, com dores, com cansaço, vale a pena chegar. Pela experiência que é fazer uma coisa destas, pelo esforço, pelo espírito de sacrifício, vale a pena chegar. Boa sorte para as vossas aventuras.